Olá a todos os que assistem a estas noites de ensino da Igreja Reviver de Santo António dos Cavaleiros. Para mim é um imenso prazer e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade usar este tempo para vos transmitir algo da Palavra de Deus. E pensámos que seria de bênção, nestas próximas noites, falar de um livro da Bíblia. Sei que muitos já ouviram outras abordagens a este livro que vamos estudar, outros, porventura, nunca se aproximaram dele e da riqueza que ele pode trazer à nossa vida, muitos séculos depois daquilo que lá está relatado. De qualquer modo, pega no teu tablet ou num caderno de apontamentos, se quiseres escrever alguma coisa, mas, sobretudo, na tua Bíblia, pois nós vamos ler algumas partes que serão necessárias à tua leitura. Então, vem comigo até ao maravilhoso e delicioso livro de Ruth. Deus pode parecer bem distante quando os nossos sonhos morrem, quando os nossos queridos desaparecem, quando as nossas carreiras falham. Parece até que ele bate com a porta na nossa cara ou nos vira às costas. E nestes últimos tempos, esta foi a maneira como nos sentimos muitas vezes, neste estado de alma, Deus distante de nós. Ninguém conheceu melhor este sentimento do que as duas protagonistas deste livro, Noemi e Ruth. E a sua história começa com luto, fome, pobreza. E Deus está em silêncio. Foi este o título que demos à nossa série durante este mês e veremos porquê ao longo das nossas sessões. O livro de Ruth mostra-nos como Deus se move mesmo quando não o vemos em operação direta. Mas o livro de Ruth não termina em desespero. A história brilha de esperança à medida que nós vamos entendendo o que Deus faz e como Ele trabalha para o bem destas duas mulheres viúvas, de maneiras inesperadas e únicas. Um poeta e escritor alemão considerou este livro como a mais encantadora obra completa em miniatura. E um outro estudioso das Escrituras refere-se a ele como a joia da coroa do Velho Testamento. A mulher que dá o nome a este livro era uma estrangeira, que não tinha qualquer direito às alianças de Deus, às promessas de Deus, nem entrada natural a uma relação com Deus. Estava fora, era uma estranha que, pelo plano misterioso de Deus, pelo seu poder soberano e graça admirável, veio a tornar-se herdeira das promessas do Senhor. Ouviram o que eu acabei de dizer? Esta é a história completa da redenção, apresentada na biografia de uma mulher. O pecado tornou-nos estranhos, marginais, sem direito às promessas de Deus, nem às suas alianças, nem a uma relação com Ele. Paulo mostra isso quando escreve aos crentes Efésios, dizendo: estávamos sem Deus e sem esperança no mundo. Esta é Ruth. Estes somos nós. E começamos a perceber que o plano de redentor de Deus é mais vasto que apenas o povo de Israel, que a sua graça vai espalhar-se a outras nações, eventualmente abarcar toda a terra. E não há dúvida que a redenção é o tema deste livro. Ao contrário de qualquer outra passagem do Velho Testamento, palavras que na sua raiz têm redenção aparecem 23 vezes ao longo deste livro. E porquê? Porque aqui vemos Deus a dar mais um passo no cumprimento da sua promessa, porque através desta estrangeira viria o Messias prometido. Mais uma vez somos confrontados com os caminhos estranhos que Deus usa para levar a cabo o seu plano. O Senhor usa pessoas improváveis, instrumentos inesperados, para levar em frente a sua missão. E aqui vemos Deus a proteger as suas promessas, que Ele tinha feito lá atrás aos nossos primeiros pais depois do pecado, criando uma linhagem, uma genealogia de onde viria o Redentor. O pano de fundo desta história passa-se no período dos juízes, um tempo atribulado para o povo de Deus.
depois da entrada da terra prometida, da conquista, da atribuição dos territórios a cada tribo, Josué, o general, ele morre sem deixar uma liderança forte ao povo. E o capítulo 2 do livro de Juízes é bem elucidativo, quando diz lá no versículo 7 até ao versículo 16, que o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. Toda aquela geração morreu, outra geração se levantou a seguir que não conhecia ao Senhor. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e deixaram o Senhor e foram atrás de outros deuses, pelo que a ira do Senhor se acendeu e os deu nas mãos dos roubadores e os entregou nas mãos dos seus inimigos. E levantou o Senhor juízes que os livravam da mão dos que os roubavam. Este é o pano de fundo da história e do livro que vamos estudar. Vamos ler agora, já tem a sua Bíblia pronta, então vamos ler no capítulo 1, desde o versículo 1 até ao versículo 5. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. O livro começa com a referência de uma fome. Elimeleque, um homem de Belém de Judá, resolve levar a sua família, sua mulher e seus 2 filhos para outra nação onde a escassez não tinha chegado. A palavra peregrinar que nós lemos neste versículo 1, usada neste texto, significa que Elimeleque imaginava que a sua estadia seria temporária. O território para onde a família migrou, Moabe, era caracterizada pela idolatria, pelo pecado, pela maldade, pela impiedade. E acontece que quando o povo de Israel saiu do Egito, na sua viagem, na sua peregrinação, atravessando aqueles territórios, pediram licença ao povo de Moabe para atravessar o seu território, o que lhes foi negado. Em vez disso, eles amaldiçoaram o povo do Senhor. Portanto, Moabe não era um lugar muito conveniente para hebreus que ainda tinham convicções corretas e certas acerca do Senhor e dos seus mandamentos. Esta família deveria ter pensado um pouco melhor quando procuraram alimento para si. Como qualquer família que chega a uma nação estrangeira, também eles tiveram que adaptar-se. Os filhos de Elimeleque e de Noemi, Malom e Quilion, cresceram com algumas dificuldades e, por fim, casaram com mulheres moabitas. Mas a tragédia bateu à porta desta família quando Elimeleque morre e logo a seguir morrem os 2 filhos, Malom e Quilion. O que nos remete para um grave problema: a condição desesperada de 3 mulheres viúvas. Segundo as leis do Senhor, havia indicações muito precisas do que deveria ser feito à mulher que enviuvasse. Ela não ficaria desamparada, nem sem sustento. Mas não sabemos como era em Moabe. Sabemos, no entanto, que no seu desespero, Noemi resolve voltar à sua terra em Israel. Já lhe não resta nada a não ser a dor, o luto e a pobreza. Hoje em dia, as mulheres que perdem os seus maridos têm oportunidades e recursos que não havia neste tempo, embora ainda tenham que lutar com dificuldades para criarem sozinhas os filhos, se os tiverem, e têm que se esforçar para alcançar os seus objetivos financeiros, além da dor e do isolamento.
Mas para Noemi e para as suas duas noras, Orfa e Ruth, as coisas eram muito difíceis. E chegamos ao versículo 6. E no versículo 6 diz que houve uma mudança no cenário do povo de Israel, pois Noemi ouviu que o Senhor visitou o seu povo, dando-lhe pão. A palavra usada aqui, visitou, descreve a ação de Deus, no hebraico, pagad, que tem a ver com vir em auxílio de ou estar preocupado com. O Senhor não está passivamente a ver o sofrimento de Noemi, mas a trabalhar ativamente para restaurar a sua vida. Parece-nos que os laços que uniam Noemi, Ruth e Orfa, depois da morte dos seus maridos, não faziam delas uma família no sentido comum da palavra. De facto, elas não tinham obrigação legal umas para com as outras, nem podiam oferecer umas às outras proteção nem apoio. Por isso foi tão normal que Orfa concordasse com a sugestão de Noemi de voltar a Moabe e ficar com a sua família direta. É nos versos 8 e 9 que vemos expresso o desejo de Noemi que as suas noras encontrassem felicidade na casa de seus pais e que o Senhor usasse de bondade para com elas, agora que a família tinha ficado desfeita. Esta palavra bondade ou benevolência é uma outra faceta do amor hesed, um amor leal, dedicado, persistente, sacrificial. O discurso de Noemi introduz o tema do amor leal, este hesed, que aparece em todo o livro de Ruth. As duas moças tinham agido com este amor, com bondade, para com a sua sogra e para com os seus falecidos maridos, com um amor leal e de devoção. O tipo de amor que aguenta a dor e que aguenta a perda. O facto de elas se porem a caminho com a sua sogra é mais uma prova desse amor. E diante do discurso da sogra, Orfa acaba por voltar para trás, de volta ao seu povo e à sua terra. Ruth fica com Noemi por causa deste amor. De facto, este amor, este hesed, é visto 3 vezes neste livro e Deus vai derramar também o seu hesed sobre Noemi e sobre Ruth. Os versos 16 e 17 dizem tudo o que Ruth renunciou e tudo o que abraçou. Ela renunciou à chance de voltar a casar outra vez com alguém da sua terra, renunciou aos seus deuses, à sua família, à sua segurança, ao seu futuro. E a sua resposta diante da insistência de Noemi para que voltasse é extraordinária, pois Ruth não tem qualquer obrigação de cuidar de Noemi. Lá no versículo 16 encontram-se as poéticas e famosas palavras de Ruth: onde quer que tu fores, irei eu. Onde pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. São uma expressão de beleza e de sentimento e, ao mesmo tempo, um pensamento radical, porque mostram que Ruth vai mudar a sua identidade, numa civilização onde isto era impensável. O mundo antigo não tinha mecanismos para a conversão religiosa ou a mudança de cidadania. Era uma noção inconcebível. As pessoas eram definidas pela sua religião e pelos seus antepassados étnicos, e tal não podia ser mudado, da mesma maneira que não se pode mudar a cor da pele de um indivíduo. E essa é uma das razões porque em todo o livro Ruth é referida como a Moabita. Porém, do ponto de vista de Ruth, no seu coração, ela torna-se uma israelita. Ela junta-se a Noemi não apenas a um nível familiar, mas ao nível de uma identidade nacional. E veremos então por todo o livro como Deus trabalha por detrás do quadro, do palco da vida destas duas viúvas, trazendo os seus propósitos à luz. E no verso 19 encontramos Noemi e Ruth na sua viagem para Belém de Judá. Quando visitei Israel pela primeira vez, um dos lugares mais fascinantes para mim foi o deserto.
Cada quilómetro que percorríamos tinha cores diferentes, o terreno tinha formas diferentes e tive a sorte de ir sentada no autocarro enquanto passávamos por aquele imenso deserto, ao lado de um homem que já está na glória com Jesus, um grande homem de Deus, o Dr. Russell Shedd. E enquanto dentro do autocarro toda a gente dormia, não havia muito para ver, era só deserto, eu olhava espantada para aquele espetáculo que os meus olhos abarcavam, de ver uma extensão de terreno tão grande, mas com nuances tão diferentes à medida que nós avançávamos. E o Dr. Shedd notou o meu interesse e disse-me: Sara, vês aquelas montanhas lá longe? Além é Moab. Foi dali que partiram Noemi e Ruth, quando quiseram atravessar para chegar a Belém. E eu fiquei curiosa e perguntei como é que as mulheres sozinhas, duas mulheres sozinhas, podiam atravessar um imenso deserto, podiam fazer uma viagem tão grande, onde deveria haver muitos perigos. Ao que ele me explicou que as pessoas viajavam normalmente, junto com caravanas dos mercadores, visto que estes eram bem armados e bem protegidos. E fiquei a olhar para o deserto e a imaginar Ruth e Noemi a atravessá-lo. E gostava de fazer aqui uma reflexão. Compara-te por momentos com Ruth nos teus relacionamentos, amizades, no teu casamento, nos teus amigos, na tua igreja. Pensa no que terias de sacrificar para servir essas pessoas, da mesma maneira que Ruth resolveu servir Noemi. E chegamos ao versículo 19 do capítulo 1. Quando Noemi chega a Belém, ela quer mudar de nome. Como sabe, o nome não era apenas para diferenciar as pessoas. Naquele tempo, um nome carregava consigo muito da identidade da pessoa e da família a que pertencia. E Noemi quer mostrar que está diferente, quer mudar o seu nome de Noemi, que significa agradável, encantadora, amável, em Mara, que significa amarga. Cega pelo seu desgosto, Noemi só vê parte do quadro. Ela acredita que Deus trouxe a calamidade à sua vida e nem se apercebe que Deus está a dar algo tão precioso ao trazer Ruth à sua vida. Centrada na sua dor, só pode relatar que a sua vida está vazia. E embora ela e Ruth tenham ficado sem os seus maridos, as suas casas, sem esperança de casar outra vez, a resposta de Ruth é de fidelidade, de sacrifício e despojada de egoísmo. É verdade que as palavras de Noemi demonstram alguma honestidade, apesar de serem palavras amargas. Por isso eu gostava que refletisses comigo. Há alguma semelhança entre ti e Noemi? És honesto da maneira como te sentes em momentos difíceis? Ou sentes-te amargurado em relação a Deus? Porquê? Muitas pessoas que amam a Deus caem na amargura porque Deus nem sempre trabalha e nem sempre responde da maneira que nós esperamos. No entender de Noemi, Deus era responsável por toda a sua miséria. Mas iremos ver através dos acontecimentos o que Deus faz para restaurar a sua vida. E não é possível viver em amargura com Deus. Corrompe a nossa relação com Ele e corrompe a nossa relação com as pessoas à nossa volta. O que nos encanta nesta história é ver Deus a trabalhar de uma maneira que nem Noemi reconhece ser divina e trazê-la da amargura, como ela queria que lhe chamassem, à bênção. E como já disse, e vou repetir algumas vezes, pode parecer que Deus está em silêncio e ausente neste livro. Os protagonistas referem-se a ele, mas o autor do livro, o narrador, nunca inclui Deus
como um dos intervenientes deste drama. Ou seja, ele não fala ou faz algo diretamente. Há outras histórias no Velho Testamento onde também parece que Deus não intervém. Na história de Esther e na história de Jó. Esther torna-se rainha da Pérsia e, eventualmente, ela salva da morte o seu povo, os judeus. O nome de Deus nunca é pronunciado neste livro, não é mencionado na história, mas é óbvio que ele está a trabalhar para o bem do seu povo. Jó perde tudo, família, saúde, posses, clama a Deus durante quase toda a narrativa do seu livro, até que só no final Deus fala. E podeis verificar isto e entender muito melhor ao lerdes estes livros. Agora reflete comigo. Deus abandona alguma vez o seu povo? Quando sentes que Deus te esqueceu, o que vem à tua mente para lembrar-te da sua presença? Não será demais repetir, eu vou enfatizar outra vez esta verdade. Deus nunca abandona os seus e trabalha de maneira tal que nem sempre conseguimos ver. E chegamos ao versículo 22, para mim um versículo muito importante, que diz assim: E chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Este versículo marca o princípio da esperança para as duas mulheres. Às vezes pensamos que quando os nossos corações estão endurecidos contra Deus, Ele deixa de mover-se em nossas vidas. A vida de Noemi prova exatamente o oposto. As nossas ações não mudam o caráter de Deus. Só porque estamos amargurados, só porque lhe viramos as costas, só porque nos sentimos desamparados e cheios de dor, Deus permanece o mesmo. Ele orquestrou a vida destas duas mulheres de maneira que chegassem a Belém no tempo da ceifa das cevadas. No princípio, diz a Bíblia, no princípio da ceifa das cevadas. Não foi antes e não foi depois, quando a ceifa tinha acabado. Foi no princípio da ceifa. E este primeiro capítulo realmente mostrou-nos que Deus move-se muitas vezes de maneira que nós não conseguimos antecipar. Já te aconteceu ficar surpreso pelo mover de Deus na tua vida? Como foi que Ele usou pessoas e circunstâncias inesperadas para trazer-te a solução que precisavas? Eu gostava de dar-te alguns conselhos, se for possível, antes de terminar este capítulo. O primeiro é: ora. Ora diariamente agradecendo ao Senhor o seu amor para contigo. Pede-lhe que te dê oportunidades para amar outros da mesma maneira. Confessa se te sentes amargurado em relação a Deus, vai ter com um irmão, um amigo de confiança, abre o teu coração em relação ao que sentes e tenta perceber por que estás assim e pede ao Senhor que traga doçura ao teu coração. E depois relaciona-te. Tal como Ruth demonstrou um amor incrível por Noemi, neste capítulo, pensa em alguém das tuas relações e esta semana foca-te em maneiras de demonstrar amor sacrificial a essa pessoa. Pensa também em momentos chaves da tua vida, onde viste o mover de Deus de maneira inesperada. E reflete no envolvimento de Deus nesses acontecimentos e louva-o porque Ele nunca te abandonou. E avalia a maneira como tens tratado com a tua dor, seja ela passada ou presente. Vê como Deus te amadureceu através dos anos e ora para que continues a crescer na fé, no meio da dificuldade. Senhor, que no meio da nossa dor, das nossas desilusões e circunstâncias difíceis, nunca percamos de vista o teu grande amor por nós. Haverá um dia em que vais trazer fartura à nossa vida, outra vez, e vais colocar uma mesa farta diante de nós, na presença dos nossos inimigos. Que a nossa identidade de filhos amados esteja segura sempre em Ti. Amém.
Deixo-vos em Belém de Judá, no meio das conversas curiosas e do burburinho causados pela chegada de Noemi, acompanhada de uma gentia, Ruth, a Moabita. Até para a semana, se Deus quiser.